Olá, pessoal. Saudações a todos. Estamos aqui de volta para retomarmos a parte dos bens. Já falamos em várias classificações. Diferenciamos os bens móveis dos bens imóveis, os bens fungíveis dos infungíveis, os consumíveis dos inconsumíveis, os divisíveis dos indivisíveis, os singulares dos coletivos. Particularmente, nossa última aula centrou-se em bens divisíveis, indivisíveis, singulares, coletivos, apenas a título de revisão. Bens divisíveis, de acordo com a conceituação legal, são aqueles que se podem partir em porções, que podem se desmembrar em partes, desde que não se altere a sua substância, não se diminua consideravelmente o seu valor, ou não se prejudique a sua utilização. Sabendo-se que, embora a lei use a partícula ou não se prejudique a sua utilização, a ciência entende que o correto seria usar a partícula e não se prejudique a sua utilização. Enfim, considerações doutrinárias à parte, para concursos públicos o que vale é o que está na lei. Deixamos claro também que tudo aquilo que não for divisível, por exclusão, considera-se indivisível. Finalmente, ao nos referirmos àquela classificação, esclarecemos que certos bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou pela vontade das partes. Então, a lei ou a vontade podem alterar a natureza do bem, transformar a sua essência, tornar um bem que antes era divisível e que doravante passa a ser indivisível. Em segundo lugar, nós classificamos os bens em singulares e coletivos, sendo que os bens singulares são aqueles que, embora reunidos a outros, consideram-se de per si, independentemente dos demais. Embora fazendo parte de uma coletividade, a sua consideração jurídica se dá de forma isolada. Exemplo, o livro integrante de uma coleção. Já os bens coletivos são aqueles que se consideram agregados à coletividade, que não podem ser vendidos de forma isolada. Aquele que deseja adquirir um bem tem que adquirir toda a universalidade na qual esse bem se enquadra. Por exemplo, um chocolate dentro de uma caixa sortida. Para adquirir um chocolate dentro de uma caixa sortida, é preciso que se adquira toda a caixa. E à guisa de conclusão, nós diferenciamos as universalidades, que são agrupamentos, em universalidades de fato e de direito. Sendo que as universalidades de fato correspondem a conjuntos de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, quando se reúnem bens singulares, forma-se uma universalidade de fato. Eu exemplifiquei com o caso da pinacoteca, com um conjunto de quadros. Já a universalidade de direito vai corresponder a um complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico. Relações jurídicas economicamente apreciáveis, a exemplo do patrimônio, no qual se incluem tanto o ativo como o passivo, as relações ativas e as relações passivas de uma determinada pessoa. E paramos por aí. Na aula de hoje, trabalharemos os bens reciprocamente considerados. E o que são bens reciprocamente considerados? Muito simples. Bens reciprocamente considerados são bens que se consideram em face de outros. São bens considerados não em si mesmo, e sim em face de outros bens. É com base nessa classificação que procuraremos diferenciar os bens principais dos bens acessórios. Vejam vocês. Esse bem aqui é um relógio.
Nesse relógio, existe o mostrador, existe a pulseira, há os ponteiros. Se eu perguntasse, a pulseira é considerada um bem principal ou acessório? A tendência é que a resposta fosse, a pulseira é acessória, ela existe em função do relógio. Agora vá perguntar isso ao fabricante das pulseiras. Para quem fabrica a pulseira é o principal. Vejam vocês, para que eu diga que a pulseira seja acessória, é preciso que eu considere a pulseira em relação ao relógio. Em relação ao relógio, ela é acessória. Com os pneus. Os pneus, em relação ao carro, são acessórios. Mas se eu fizesse uma outra relação, os pneus em relação aos pinos. O pneu seria o principal, os pinos é que seriam acessórios. Estão percebendo? O sofá em relação à casa. O sofá é acessório da casa. Mas se eu comparasse o sofá em relação à almofada que o integra. O sofá é o principal, a almofada é acessória. Então, eu só posso chegar à conclusão se um bem é principal ou acessório se eu fizer uma relação comparativa, referencial, em relação a um outro bem. Somente com base nessa relação é que eu posso concluir acertadamente pela sua natureza, se principal ou se acessório. Então vamos ao conceito. Artigo 92. Acompanhe. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Portanto, enquanto o principal é aquele bem que existe sobre si mesmo, no plano abstrato ou concreto, o acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. É aquele que existe em função do principal. O pneu existe em função do carro. O pneu é acessório do carro. O pino existe em função do pneu. O pino é acessório do pneu. Em relação ao carro, o pneu é acessório. Em relação ao pino, o pneu é principal. Não tem segredo. Essa seria a classificação. Pessoal, um dos grandes brocardos. Brocardo é um ditado popular que era disseminado na época dos romanos, né? Então, um dos grandes brocardos, um dos grandes ditados que foram assimilados pelos romanos e que chega até nós é aquele que diz: acessório segue o principal. Accessorium sequitur principale. Então, para onde o principal for, o acessório vai junto. Recomendo mesmo que vocês em casa copiem uma cartolina, essa frase: o acessório segue o principal. Coloquem pendurada no seu armário, na sua porta, na sua cama e se acostumem com ela. Porque de agora em diante vamos utilizá-las em inúmeras situações. Vocês não conseguem imaginar a importância que esta regra tem para o direito civil. Vamos colocar lá no quadro. Acompanhe. Accessorium sequitur principale. O acessório
segue o principal. Observe-se, porém, que embora essa máxima romana chegue até nós e tenha importância incomensurável nos quadros do direito civil, é preciso que nós saibamos exatamente até onde essa frase pode nos levar. Porque há casos, pessoal, eu disse há casos excepcionais em que certos acessórios não vão acompanhar a entrega do bem. Se eu perguntasse, por exemplo, a pessoa que vende uma casa, estaria necessariamente vendendo o sofá? O sofá está necessariamente incluso na venda da casa? Garanto que a maioria responderia não. A casa pode ser vendida sem um sofá e normalmente o é. Ora, mas eu falei há pouco que em relação à casa o sofá é um acessório. Como é que eu posso, portanto, fugir dessa regra de que o acessório segue o principal e vender a casa sem o sofá? É porque eu disse, nem sempre os acessórios vão acompanhar a entrega do bem. Nem sempre o acessório acompanhará o principal. Há exceções. É por esse motivo, é por essa razão, que o Código Civil diferencia duas classes de acessórios. Pessoal, existem acessórios considerados partes integrantes e acessórios considerados pertenças. Vamos colocar no esquema mais uma vez. Acompanhe. Colocando aqui acessórios como gênero e como espécies, as partes integrantes e as pertenças. Pessoal, o que são partes integrantes? Qual o seu conceito? Partes integrantes são aqueles acessórios estruturais. Acessórios que fazem parte da própria estrutura, da própria essência da coisa principal. Querem fazer a experiência? Se você retirar a parte integrante, o principal perde a sua funcionalidade. Ele deixa de ser aquilo para o qual foi criado. Por exemplo, se eu retirar os pneus de um carro, o carro pode andar? Não. Então, o pneu é uma parte essencial e estrutural. Qualquer carro que você imaginar, que você conceber, terá que ter pneus. Como também, qualquer carro tem que ter direção. Qualquer carro tem que ter assento. São, assim, partes integrantes, essenciais, estruturais. Gente, toda vez que estiverem diante de uma parte integrante, o argumento utilizado é baseado naquele ditado romano: accessorium sequitur principale. O acessório segue o principal. Logo, os acessórios constituídos como partes integrantes seguem o principal no seu destino. Então vamos colocar no esquema: partes integrantes seguem o principal. Eu dei como exemplo os pneus de um carro. Quem vai a uma concessionária e compra um carro, normalmente vai comprar o carro com os pneus. Porque pneu é da essência, da estrutura, acompanhando assim o principal no seu destino. O que seria, por exemplo, parte integrante de uma casa? Toda casa tem que ter parede, porta, janela, piso. Então, essas partes integrantes, parede, porta, janela, piso,
acompanham a entrega do bem. Quem compra uma casa está adquirindo o bem com essas partes integrantes, com as partes que correspondem à sua estrutura. Então, tirando aquela casa da música do Chico Buarque, que não tinha porta, não tinha janela, não tinha teto, não tinha nada, né? Normalmente, as casas, ao serem vendidas, são acompanhadas de suas paredes, portas, janelas e piso, porquanto partes integrantes. E partes integrantes seguem o principal, aplicando-se aqui a regra accessorio sequitur principale. Ocorre que, ao lado das partes integrantes, a lei também conhece como espécies de acessórios as pertenças. E o que são pertenças? É o próprio Código Civil que dá a resposta. Acompanhe. Artigo 93. Está lá. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. O artigo é claro em sua dicção. Pertenças são acessórios que, não constituindo partes integrantes, destinam-se de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento. Atenção lá. A grande função das pertenças é possibilitar uso, serviço ou aformoseamento do principal. Pois bem, o cerne crucial do conceito de pertença é exatamente não ser parte integrante, não ser estrutural, não ser essencial, porém possibilitar o uso, serviço ou aformoseamento de um bem. Se eu voltar ao exemplo do automóvel, quais são as pertenças que, não sendo da essência do carro, podem estar lá dentro para possibilitar um certo uso, serviço ou aformoseamento? Sei lá, a película de segurança. Película de segurança não é parte estrutural. Afinal de contas, um carro consegue ser um carro sem a película. Consegue ser dirigido como tal sem a película. Entretanto, coloca-se a película e com isso se possibilita um novo tipo de uso. Um uso mais seguro, já que a película confere maior segurança contra eventuais investidas de ladrões. Um outro exemplo em relação ao carro. Aerofólio traseiro. O aerofólio, ele presta um serviço ao carro, ele torna o carro, digamos assim, dotado de uma dirigibilidade mais avançada, mais evoluída. Ele melhora, assim, a condução do automóvel. Entretanto, um automóvel é um automóvel sem aquele aerofólio. Estão percebendo? Eu costumo dar como exemplo em aula, de maneira bem humorada, obviamente, a almofada de hemorroidas. Tem muita gente que dirige usando aquelas almofadas. Ora, um carro é um carro sem ela. Ela está dentro do carro para propiciar um certo serviço. Consequentemente, é uma pertença. Ou aqueles adesivos que se colocam nos carros, né? Com as figurinhas de pai, mãe, filho. Agora virou moda aqui no Brasil. Aquilo serve para quê, pessoal? Para embelezar, para aformosear. Então, quando o carro fica esteticamente mais belo por ter um adesivo específico, ou por ter uma pintura metálica, mais uma vez, estamos diante de pertença. Então, qualquer bem que, não sendo da estrutura, possibilita um certo tipo de uso, serviço ou aformoseamento, enquadra-se como pertença. Aí vem a pergunta. Se eu estou comprando um carro, necessariamente a película de segurança estaria incluída no preço da venda? Quem compra um carro, compra também a película, obrigatoriamente? Como considerar as pertenças em face do bem principal? A resposta está no artigo 94. Acompanhe comigo. De acordo com o 94, está lá. Os negócios jurídicos
que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Essa parte inicial é importantíssima. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. O que é que se quer concluir com isto, pessoal? Que as pertenças não seguem o principal. Que as pertenças não estão incluídas junto ao principal. O principal vai, a pertença fica. O que criaria, assim, uma regra, uma nova regra, diametralmente oposta àquela que orienta as partes integrantes. No esquema que propusemos, acompanhe. Foi dito, está aqui, que as partes integrantes seguem o principal. Já as pertenças, diferentemente, vamos colocar, em regra, não seguem o principal. Como regra geral, portanto, as pertenças não estarão incluídas na entrega do bem. Quem compra o bem está comprando este bem desprovido das pertenças que o guarnecem. Então, nada impede, por exemplo, que a pessoa adquira um automóvel sem a película, já que, em regra, o carro é vendido sem ela. Em regra, a pertença, a película, não segue o principal. Voltando ao exemplo da casa. Quem compra uma casa está comprando necessariamente o sofá, a geladeira, o fogão, o quadro que adorna a sala de estar? Não. Porque sofá, geladeira, fogão, quadro são pertenças. Não pertencem à estrutura da casa. Estão lá para propiciar um uso, um serviço, um aformoseamento e, por este motivo, não acompanharão, como regra, a entrega do bem. Quem compra uma casa não está comprando essas pertenças. Pertenças não seguem o principal. É o que diz a regra do artigo 94. Observe-se, porém, que o mesmo artigo 94, que nos traz a regra de que as pertenças não seguem o principal, ele também comporta algumas exceções. Vamos voltar ao artigo. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, vírgula, olhem lá, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Atenção. Lei, vontade, circunstâncias. O que se quer dizer com isto é que, excepcionalmente, pode surgir uma norma de lei, pode surgir uma manifestação de vontade, ou podem aparecer circunstâncias que excepcionem a regra das pertenças, fazendo com que algumas delas sigam o principal. Então, aquele esquema que foi proposto merece esse acréscimo. Observem aqui. Foi dito lá embaixo que as pertenças, em regra, não seguem o principal, em regra. Mas a regra, porém, comporta exceções. E as exceções que a lei conhece são 3. Salvo se o contrário resultar da lei, da vontade ou das circunstâncias. Então, havendo uma norma legal
ou convencional, ou circunstancial, que abrande o teor da regra, nós podemos considerar algumas pertenças inclusas na entrega do bem, fazendo com que elas sigam o principal. Então vamos a exemplos. Pessoal, qual a pertença que, por lei, tem que estar dentro do carro? É pertença que você pode tirar, botar, o carro não perde sua essência sem ela, mas a lei manda que esteja dentro do carro. Qual seria o exemplo? Eu dou um. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio é pertença. Afinal de contas, um carro consegue ser conduzido perfeitamente sem ele. Entretanto, por determinação de lei, aquele extintor de incêndio tem que ser conduzido dentro do carro. Do contrário, o motorista vai ser multado. Então aquela pertença segue o principal. Qual seria a pertença que, pela vontade das partes, vai acompanhar a entrega de um automóvel? Eu já dei a película de segurança. Normalmente quem compra um carro compra sem película, mas, querendo pagar um valor adicional por ela, paga-se esse valor e a película acompanhará a entrega do carro. Então, pela vontade das partes, aquele acessório, película de segurança, estará incluso na entrega do principal. Como também há acessórios que circunstancialmente costumam acompanhar a entrega do bem. Todos os carros que eu comprei na vida, pessoal, a concessionária me deu de cortesia os tapetes. Há até esse costume, né? O carro zero, ele é vendido com os tapetes entregues como cortesia. Eventualmente, pode acontecer de uma concessionária ou outra cobrar por eles. Entretanto, as circunstâncias denotam a gratuidade, baseando-se na tese que, pelas circunstâncias do caso, aquela pertença, tapetes, acompanham a entrega do bem. Perceberam vocês? Se eu der como exemplo uma casa, obviamente quem comprar a casa está comprando sem mobília alguma. Sem sofá, sem geladeira, sem fogão, sem quadros, enfim. Mas nada impede que uma pessoa venda a sua casa para outra e coloque no contrato. Certas pertenças acompanharão a entrega. A casa será entregue, por exemplo, com um conjunto de sofás. Então são casos esses que fazem com que a regra das pertenças seja atenuada, formulando assim a incidência de uma tese oposta, fazendo com que, em certos contextos, algumas pertenças possam ser incluídas na entrega do bem. Com isso, nós diferenciamos, enfim, partes integrantes de pertenças. Mais uma vez, as partes integrantes sempre seguem o principal, porque são estruturais, porque são essenciais, fazem parte da essência do bem. Já as pertenças, em regra, não seguem. Por quê? Porque elas propiciam uso, serviço ou aformoseamento. Entretanto, por exceção, algumas pertenças podem seguir. Quando? Quando houver uma norma de lei, ou decorrente da vontade das partes, ou mesmo resultante das circunstâncias do caso, que denotem a incidência de algumas pertenças acompanhando a entrega da coisa. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.